Bem-vindo e boa noite, aqui é o programa Além da Notícia pela TV Canção Nova, ao vivo agora, direto de Brasília. Estou muito feliz de saber que você está aí do outro lado também nos acompanhando. Este programa foi feito pensado em você, para você e para toda a nossa família brasileira, tratando sempre de temas importantes, de atualidade. E a gente não poderia deixar de, nesta semana, mais uma vez voltarmos a um tema importantíssimo, que é o tema da campanha da Fraternidade 2018, Fraternidade e Superação da Violência. A campanha foi lançada ontem, aqui em Brasília, na CNBB. Um momento importantíssimo, autoridades presentes e, sobretudo, o tema de extrema relevância neste momento na nossa sociedade. Eu já começo fazendo a seguinte introdução. A campanha da Fraternidade de 2018 traz como tema Fraternidade e Superação da Violência, com o lema Vós sois todos irmãos. E segundo o texto base da campanha, este texto aqui, que eu vou mantê-lo aqui pertinho de mim também, segundo o texto base da campanha 2018, apesar de possuir menos de 3% da população mundial, o Brasil responde por quase 13% dos assassinatos no planeta. No ano de 2014, o Brasil chegou ao número assustador de 59.627 mortes por homicídios, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. O mapa da violência de 2016, 2 anos atrás, um pouco atrás, mostra que no Brasil, 5 pessoas são mortas por arma de fogo a cada hora. A cada dia são 123 pessoas assassinadas dessa forma. As cifras revelam que em nosso país ocorreram mais mortes por arma de fogo do que nas chacinas e atentados que acontecem em todo o mundo. Acontecem mais homicídios no Brasil do que em diversas guerras recentes. No programa de hoje nós falaremos também sobre o jovem e a violência, que dos 15 aos 24 anos, olha que dado importantíssimo, dos 15 aos 24 anos, os homicídios são a principal causa de morte. Do total de homicídios, mais da metade das vítimas são jovens, 52%. E dentre os jovens vitimados, a imensa maioria é negra e do sexo masculino. São muitas vertentes para tratarmos aqui neste programa de hoje e eu gostaria de receber com muito prazer em nosso programa os nossos convidados agora. Cumprimento o Dr. Roberval Bellinati, desembargador titular do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, da 2ª Turma Criminal e da Câmara Criminal do TJDFT. Bem-vindo, boa noite, Dr. Roberval. Boa noite, Ronaldo e ouvintes aí da Canção Nova. Estamos aqui para falar da superação da violência. Será que podemos superar a violência? Eu queria esclarecer enfrentar a violência? E eu queria dizer justamente isso, apesar dos números tristes... Eu acredito que nós podemos. Apesar dos números tristes que eu trouxe aqui, a gente quer falar de superação, tá? É que precisava trazê-los. Bom, quero cumprimentar também aqui nesta noite a doutora Maria Aparecida Penso, psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de Brasília, pesquisadora e orientadora de alunos de mestrado e doutorado em questões relacionadas à dependência química, delinquência, violência a crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, atuando principalmente nos seguintes temas: violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos, dependência química e família, relações entre dependência química, delinquência e exclusão. Doutora, daqui a pouco eu falo mais. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Roberval. É um prazer estar aqui. Roberval, doutor, eu, Ronaldo. Fique tranquilo. Desculpa. É tudo com R, eu já sei que a gente... É um prazer muito grande estar aqui e principalmente falando desse tema que eu pesquiso há tantos anos e foi uma grande alegria que a campanha da Fraternidade desse ano tratasse desse tema, da violência, mas não só da violência, mas da sua superação, né? Dos potenciais que nós temos para superar a violência. A senhora também é autora de diversos livros, dentre eles eu destaco aqui Jovens Pedem Socorro, esse que a senhora me presenteou o doutor Roberval, está aqui também, ó. Jovens Pedem Socorro, o adolescente que praticou o ato infracional e o adolescente que cometeu ofensa sexual. É um trabalho de pesquisa importantíssimo. Também outros livros, Direitos e Conflitos Psicossociais, Abordagem à Família no Contexto do Conselho Tutelar e Infância e Adolescência Abandonadas. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma noite importante aqui com a presença dos senhores. Quero agradecer imensamente por terem vindo, aceitado o nosso convite e já lanço aqui uma questão inicial. A senhora que me ajudou nisto. Quais são as principais razões do aumento da violência em nosso país
porque aumentou e aumentou consideravelmente nos últimos anos. Fiquem à vontade, por favor. Bem, posso começar? Sim, claro. Eu acredito que aumentou a violência por vários motivos. É claro que não dá para estabelecer aqui as causas determinantes, mas a sociedade está acompanhando a crise política, a corrupção, a ineficiência da educação no Brasil, o desemprego, a desestruturação da família, o aumento da criminalidade, de modo geral, envolvendo jovens, o tráfico de drogas nesse país, que é vergonhoso. Então, se você somar tudo isso, com a violência doméstica, inclusive, você vai perceber que cada fato contribuiu ou contribui para o aumento da violência no Brasil. Então, hoje o Brasil é um país extremamente violento, Ronaldo. Extremamente violento e perigoso. As pessoas têm medo de sair à rua, de ser assaltadas, de serem mortas, agredidas, estupradas. A insegurança está em todo lugar. E quando eu recebo algumas pessoas aqui em Brasília, professora, que me perguntam, Brasília é uma cidade tranquila, aqui onde você mora, aqui a criminalidade é baixa, né? Eu falo, não. Eu moro na capital do Brasil, em Brasília, no centro de Brasília, mas é um lugar perigoso. Meus vizinhos já foram assaltados, inclusive eu. Ladrões já arrombaram a minha casa por 3 vezes. Eu tive essa decepção. Então, não podemos afirmar que Brasília seja uma cidade segura, ou que São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, não precisa falar nada, né? A mídia está mostrando aí. O que todos constatamos é que hoje não há mais lugar seguro. Não há mais seguro. Não é? Então, esta é uma verdade e nós temos que lutar para diminuir essa situação. Eu acrescentaria questões mais sociais, a inversão dos valores, né? Nós vivemos uma inversão de valores. Hoje o jovem ele tem como herói o anti-herói. É o bandido que é o herói. Bem observado. Né? Uma outra coisa que para a gente, da psicologia, a gente estuda muito é a questão da transitoriedade dos valores. Você vê que os valores, a família hoje, ela tem dificuldade com seus valores. O que é importante hoje? Não se tem mais valores sólidos para se passar para os filhos, para os adolescentes, para as crianças. E nem para os educadores têm essa dificuldade. A escola também vive uma carência de valores sólidos. E a banalização da violência. A violência foi muito banalizada, talvez por ela, como disse o doutor, talvez por ela ser tão comum, é como se ela fosse uma coisa normal. Isso somado a uma desigualdade muito grande, então que vai gerando uma revolta na população. Quem são os nossos exemplos hoje de moralidade, de ética? Que exemplos nós temos hoje para chegar para o nosso jovem e dizer, esse é o exemplo que você tem que seguir? Então, eu acrescentaria essas questões. O desemprego dos pais, não é assim, a perda do poder frente aos filhos, não poder no sentido autoritário, mas a autoridade, que é tão importante na família, a perda da autoridade porque o pai está desempregado. E quem que vai ser o herói? Muitas vezes é o bandido, é ele que se dá bem. Não é, gente? O que a gente vê muitas vezes é quem se dando bem são aquelas pessoas que não seguem as convenções sociais, não são éticas nas suas colocações, na sua forma de viver. Então, isso tudo faz com que se banalize a questão. Nós vivemos uma banalização de valores completa. Né? E aí isso, na educação, isso tem sido uma coisa muito discutida. Que valores a gente vai ensinar para os nossos jovens? O que nós vamos deixar de legado? Né? O que a nossa geração vai deixar de legado para os jovens em termos de valores sólidos? E os atuais exemplos, Ronaldo, como colocou bem a eminente professora Maria Aparecida, da política hoje no Brasil. Essa onda de corrupção. Das autoridades em geral. Você vê, quebraram o Brasil. Está faltando dinheiro para a saúde, para a educação, em todas as áreas. Reajustes salariais não são cumpridos. Você vê, já foram aprovados, os governos não cumprem porque não tem dinheiro. Os salários estão em atraso.
Isso mostra o desgoverno e a irresponsabilidade de muitos governantes. Então, imagina a juventude acompanhando tudo isso. E é importante destacar, quebraram o Brasil não por erros técnicos, não por erros de medidas, quebraram por corrupção. Por infração pessoal. Não é? Pois bem, está posto à mesa aqui esse debate e eu quero já convidá-los para o seguinte. Ontem nós acompanhamos a abertura da campanha da Fraternidade na sede provisória da CNBB aqui em Brasília e vamos agora ver a reportagem da nossa equipe que fez lá registrando aquele momento com os detalhes, depois a gente volta a mergulhar no tema. A campanha da Fraternidade deste ano é dedicada à superação da violência. Nós queremos dizer um não à violência nas redes sociais, nas ruas, nos diversos ambientes. Por isso, é preciso que esse não seja traduzido em atitudes pessoais, mas também nós precisamos, sim, do poder público que nos ajude a superar as causas da violência. Representantes do Poder Legislativo e do Judiciário participaram da cerimônia de lançamento da campanha. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que a campanha da Fraternidade vai ser um importante espaço para que a Igreja e o poder público possam articular medidas para a construção de uma nova e pacífica casa no Brasil. Seja, portanto, e eu tenho certeza que será, a campanha da Fraternidade, mais um importante espaço e tempo que a Igreja abre, a CNBB abre, para pensarmos e agirmos, todos os cidadãos, segundo valores de razão e sentimento de humanidade e de respeito à dignidade do outro, com o outro e pelo outro. O Papa Francisco enviou uma mensagem para animar os fiéis brasileiros durante a Quaresma e a campanha da Fraternidade. O Santo Padre disse em seu texto que a paz é construída no dia a dia, com paciência e misericórdia, no seio da família, na dinâmica da comunidade, nas relações de trabalho e nas relações com a natureza. A campanha da Fraternidade deste ano não trata do combate à violência, e sim da superação, construindo uma cultura de paz, reconciliação e justiça. Os números mostram que o Brasil responde por quase 13% dos assassinatos de todo o mundo. Mas, além da violência física, a Igreja também convida todos os fiéis para uma reflexão sobre outros tipos de violência, como a corrupção. Até o Carnaval mostrou. O pessoal nos enredos mostrou a questão da violência, quanto à corrupção. Aí, acompanhamos, portanto, essa reportagem. Daqui a pouquinho essas autoridades serão convidadas a participar novamente do programa conosco aqui, nos ajudarem também a refletir sobre a questão toda. Já começam a chegar perguntas aqui, você pode também pegar o seu smartphone e mandar a sua questão aqui para o nosso programa também. Está aparecendo o nosso número aí de WhatsApp, já mande para cá a sua pergunta também. Daqui a pouco já vou atender, inclusive, a pessoas que já estão enviando. Bem, eu gostaria aqui de agora perguntar para os nossos convidados o seguinte. A gente já ouviu, inclusive, ser tocado ali no assunto, mas a escolaridade baixa ou insuficiente pode contribuir também para a violência? Bom, esse é um tema que é muito caro para mim também, porque, como educadora, tantos anos, eu penso assim, que a questão da educação, ela é um todo. A educação é baixa porque essa criança, esse adolescente, ela está num contexto onde a escola não é a escola que ela precisa, não consegue dar a ela o mínimo do que ela precisa em termos educacionais. Então, eu acho que essa relação, não é que a escolaridade baixa vai gerar criminalidade, mas o fato de que existe uma parcela enorme da população que não vê a escola como um lugar um contexto de pertencimento. Tanto que, em termos de atos infracionais, por exemplo, as pesquisas mostram que quase a totalidade dos adolescentes que estão nas unidades socioeducativas hoje, cometeram algum ato infracional, não passaram da 5ª série. Porque é quase que um processo onde eles são meio que expulsos da escola, né? A escola não dá muito conta deles, não dá muito conta dessa parcela da população. A gente tem uma escola que foi feita para ricos, o nosso sistema educacional, né? Então, as escolas são abandonadas, os professores são abandonados. Como o doutor Roberval colocou, as nossas verbas da educação, da saúde, foram todas desviadas. Nós estamos vendo as nossas escolas em Brasília com dificuldades imensas. Como que o professor vai agir, vai ter disponibilidade, vai ter prazer em lecionar, em trabalhar nessas escolas?
Eu tenho um professor aqui lá do Ceará, professor Antônio Lira, já está dizendo assim, olha, boa noite, moro em Fortaleza e sei de perto o alto grau de violência aqui presente. Sou educador, acho que a impunidade e a falta de incentivo aos nossos jovens para apostar na educação contribuem para essa triste realidade. É o que eu disse, né? Exatamente. Estou de pleno acordo com a professora Maria Aparecida e gostaria de enfatizar que se a escola é ruim, quer dizer, se não existe estímulo ao professor, ele também não vai passar isso para o aluno. O aluno vai perceber que o professor está desestimulado, está triste, está sem receber, está com dificuldade. Isso acaba levando o jovem também a desacreditar do próprio sistema educacional. E isso pode contribuir para a criminalidade do jovem. Ele pode caminhar para a prática de atos infracionais. Agora, sobre esse professor que fala da impunidade do jovem, é uma realidade no Brasil, não apenas com os jovens. Todo mundo sabe que a maior parte das pessoas que cometem atos ilícitos, crimes, atos infracionais, no caso dos adolescentes, a maior parte acaba não recebendo uma punição do Estado, porque o Estado nem fica sabendo ou não tem uma eficiência para aplicar a punição para esse infrator. A impunidade existe, é uma realidade, como eu disse, mas o Brasil é um dos países que mais pune no mundo. Você sabia disso? Nós temos hoje quase 800 mil pessoas na cadeia, cumprindo penas. Nós temos aí milhares de jovens que estão submetidos a medidas socioeducativas. Eu trouxe para você, Ronaldo, aqui do Distrito Federal, a resenha aqui do Distrito Federal. Hoje, na data de hoje, aqui no DF, nós temos, olha aqui, 15.391 homens cumprindo penas. E 672 mulheres. E 672 mulheres. Olha a diferença. Números atualíssimos. Agora, isso de hoje. E da área de menores, eu trouxe também, nós temos 856 adolescentes internados, que estão submetidos a medidas de internação, uma medida socioeducativa de internação, porque cometeram crimes violentos, crimes hediondos, ou reincidiram. E aqui a taxa de reincidência nessa área de menores, você sabe que é em torno de 30%, mas em relação aos adultos ela chega a 70%. Agora o que mais então, dói, o que eu queria dizer, eu imagino. O que eu queria dizer mais é que nós temos aqui 101 mil processos criminais em andamento aqui no DF, envolvendo adultos, e temos mais de 9 mil envolvendo adolescentes. Então, eu queria colocar para esse professor que está participando do programa que o Poder Judiciário no Brasil está atento. Ele está punindo, mesmo de forma ineficiente. Nós sabemos que poucas pessoas conseguem se recuperar. Eu tenho aqui duas questões. Mas o Estado está vigilante e fazendo a sua parte na medida do possível. Eu tenho aqui o Alessandro de Recife dizendo assim, a impunidade não seria um grande fator para o aumento da violência, o que o senhor acabou de falar. E tem aqui ainda Dilba, em Minas Gerais, deixa eu ver aqui, não, a pessoa não se apresentou, mas disse, a lei do menor tem que mudar para poder trabalhar mais cedo, porque a maioria da violência vem das mãos deles e não acontece nada com eles. Bom, que, na verdade, os dados não dizem isso, né? Os dados dizem que existem muito mais jovens vítimas de violência do que praticando violência. Como você mesmo citou, o mapa da violência de 2016, ele mostrou que a maioria dos jovens mortos, assassinados, tem entre 15 e 24 anos. Essa é um mito que se criou de que o jovem é violento. O jovem é muito mais submetido a violências do que cometendo violência. E eu acho que a gente tem sempre que pensar, como o doutor Roberval disse, a violência ocorre onde o Estado falha. Se a violência entra, se o tráfico entra naquela comunidade, é porque o Estado falhou antes. A educação falhou, a saúde falhou, as políticas de empregabilidade falharam, não é? É muito, eu diria até cruel, nós colocarmos a responsabilidade no jovem. Ele é um produto daquele contexto no qual ele está inserido.
É o que aparece. Esta campanha da fraternidade vai nos fazer conhecer detalhes e mergulhar nessa reflexão. Por isso que o debate vai ser importante ao longo de todo esse ano. Intervalo, 3 minutinhos, e a gente volta já já aqui na sequência do nosso Além da Notícia. Você viu? Está pipocando. O tempo vai ser pequeno hoje. Voltamos já.